tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre abuso de autoridade, meu querido. Vamos iniciar então aí mais uma aula aqui com o professor Diogo Lopes. Então já pega aí o seu material, pega o seu caderno e já coloque aí então Lei 13.869 de 2019, ok? Olha, o que a gente vai ver aqui? Isso, já coloque no seu material a lei de abuso de autoridade, né? Então, qual é o objeto da lei de abuso de autoridade? O que a gente vai encontrar dentro dessa lei? Isso, muito bem. Ela define o crime de abuso de autoridade. Na verdade, essa nova lei, ela define vários tipos penais, né? Várias condutas que serão incriminadas aqui de forma taxativa por abuso de autoridade. Ela não traz o procedimento, mas remete à aplicação do CPP e da Lei 9.099 no que couber, beleza? Ela também admite a independência das instâncias, né? Ou seja, o indivíduo pode ser processado no âmbito civil, administrativo e penal de forma independente. A gente já vê que tem umas vinculações aqui, tá? Então, qual é o objeto da lei? Isso, ela trata do crime, de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Trata então do crime de abuso de autoridade, beleza? E define aqui aspectos correlatos, ok? Então, quem é o sujeito ativo da lei de abuso de autoridade? Isso, muito bem, é o agente público. Anote então já no seu material. O sujeito ativo, quem praticou crime, é o agente público. É uma expressão aqui específica da lei, né? Agente público. Lá no Código Penal a gente tem o conceito de funcionário público para fins penais. Aqui, quem praticou crime é o agente público, que nada mais é do que o mesmo funcionário público, tá? Porque o conceito lá no Código Penal, em que pese ele ser mais sucinto, mais simplório, ele é tão abrangente quanto o conceito aqui que a lei de abuso de autoridade traz para o agente público. Lá no Código Penal ele fala assim, considera-se funcionário público. Vamos interpretar? Agente público. Quem exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente sem remuneração, abrangendo todos que a gente vai ver aqui agora, tá? E eu pergunto, quem é considerado aqui para a lei de abuso de autoridade agente público? Vamos lá? Olha, ela fala assim, ó, responde pelo crime de abuso de autoridade, o agente público, servidor ou não. Então, não necessariamente ele precisa ser o quê? Classificado como servidor público. Continuando, integrante aqui da administração direta ou indireta. Agora eu pergunto, o que é administração direta? Muito bem, município, Estado, DF e União. União, Estado, DF, municípios, que carinhosamente seu professor de administrativo chama de quê? Medo. E também abrange aqui a fase, né? Fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. São os entes aqui da administração que indireta. Então abrange medo e fase. Ou seja, administração direta, indireta e fundacional. Peraí, fundacional. Se fundacional é fundação e fundação integra a administração direta, então foi o quê? Pleonasmo do legislador, né? Porque ele falou assim, ó, administração direta ou fundacional. E a administração fundacional, que são as fundações, integram a administração indireta. Ou seja, o agente ele pode integrar tanto a administração direta quanto que a indireta, beleza? Bem, ele pode, a própria lei, no artigo 1º, fala assim, ó, considera-se agente público que responderá pelo crime quem exerce aqui o cargo público, né, que é considerado agente público, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Isso aqui é uma inovação. Na antiga lei tinha até uma divergência, né? Porque na antiga lei falava-se que responderia por abuso de autoridade a autoridade, né, que no exercício da função. E aí tinha a divergência sobre, e se não tiver no exercício a pretexto de exercê-la? Muito bem, a nova lei jogou uma pá de cal aqui em cima e pronto. Você pode estar no exercício da função ou fora dela, mas se em razão dela você responde por abuso de autoridade, beleza? Então pode ser no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. E ele fala também dos vínculos, né? É considerado agente público quem exerce o quê? Cargo, emprego ou função. Quem exerce cargo, emprego ou função. Cargo
é um quadro, né, na administração pública, né, na qual quem o exerce, né, o cargo aqui, ele vai exercer também o quê? Uma função, mas não necessariamente precisa ter cargo para ser considerado o quê? Agente público, porque ele pode exercer aqui uma função temporária e ser considerado o quê? Agente público para fins do quê? Penais, ok? E tem também o emprego, que são aqueles que entram na administração pública, ingressam na administração pública pelo regime seletista, né? Então eles não são estatutários. Ele vai exercer o quê? Emprego público. Também é considerado o quê? Agente público aqui pra gente. E olha, lá na lei, ele fala assim, ó, quem exerce cargo, emprego ou função, mediante concurso, nomeação, designação, mandato eletivo, eleição, e ele vai trazer um rol de vínculos, um rol de casos de investidura e tudo mais, assim, qualquer outro. Ele fecha com a fórmula genérica. Nem precisava, meu querido. Mas então ele trouxe lá exemplos de vínculos e qualquer outro vínculo com a administração direta ou indireta está abrangido aqui também. Beleza? Olha, precisa ter remuneração? Questãozinha de prova. Muito bem. Não necessariamente precisa ter o quê? Remuneração. Ainda que sem remuneração, ou seja, com ou sem remuneração. Vencimentos e vantagens, ok? E por fim aqui, precisa ser de caráter efetivo? Não, pode ser efetivo ou transitório, ou seja, ainda que transitoriamente. E olha, pode ser agente público de qualquer dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, beleza? Fechou? Continuando então, vamos falar aqui ainda sobre o sujeito ativo, né? Os exemplos que a lei traz, meu caro, é o seguinte, o legislador ele ficou com tanto medo de não configurar abuso de autoridade que ele já trouxe tudo isso que nem precisava, e ainda trouxe exemplos. Ele falou assim, ó, considera-se agente público, parágrafo lá, quem? Isso, servidor público. Ué, professor, mas isso já estava ali em cima. Estava, né? Militares, que já exerce aqui cargo, né? Que mais? Membros de poder, aí ele coloca membro do poder legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, deputados, vereadores, senadores. Executivo, prefeito, governador, presidente. E judiciário, juízes, ministros de tribunais, desembargadores, enfim, tá? Que mais? Isso, membros do MP, membros aqui do Ministério Público, ok? E por fim aqui, como mais um exemplo, meu querido, é um rol exemplificativo aqui, tá? Membros de tribunais ou Conselho de Contas. Tribunais ou Conselho de Contas da União, TCU, dos estados, tribunais e conselhos dos estados e também dos municípios, naqueles municípios que existem. Lembrando aí que não se pode criar tribunais de contas municipais com o advento da Constituição de 88. Ela admitiu a existência daqueles que foram criados antes, né, os tribunais de contas municipais, mas também está abrangido aqui pra gente, belezinha? Vamos continuar aqui agora e falar da ação penal. Os crimes definidos na nova lei de abuso de autoridade procedem-se mediante qual tipo de ação? Olha, para não gerar dúvida nenhuma, a própria lei trouxe expressamente, mas nem precisava também, tá? Porque o próprio Código Penal, quando ele fala de ação penal, ele fala que se o tipo penal não falar nada, a ação penal é o quê? Pública e incondicionada. Mas, por preciosismo aqui do legislador, a ação penal nos crimes de abuso de autoridade é uma ação penal pública incondicionada. Incondicionada, tá? Então, ação penal pública incondicionada. E olha, se a ação penal é pública, significa que o titular dessa ação é quem? Isso, o órgão do Ministério Público, nos termos do artigo 129 do texto constitucional. Compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, tá? E aqui não precisa de condição de procedibilidade. Perdão. Uma questão que caía muito na lei anterior, na lei 4898, sobre a ação penal, porque lá falava do direito de representação, né, que a vítima tinha. Só que esse direito de representação é o direito de petição, que não era uma condição de procedibilidade, mas pode ser que caia para vocês, né? Para que o agente seja processado criminalmente por abuso de autoridade, é necessário que a representação da vítima, não é o quê? Ação penal pública incondicionada, tá? Ação penal pública incondicionada. Então, o titular MP, ele vai proceder aqui na ação independente de manifestação de vontade da vítima, ok? Bem, eu
pergunto, admite-se aqui na lei de abuso de autoridade a ação penal privada subsidiária da pública? Lógico, é direito constitucional, está no artigo 5º, nem precisava ter, mas tem. A própria lei fala que é admissível no caso de inércia do MP, ou seja, se ele não propuser a ação penal no prazo legal, tá? No caso de inércia, então, aqui, cabe a ação penal privada, subsidiária da pública. Subsidiária da pública, beleza? Então, quando que é cabível a ação penal privada subsidiária da pública? Quando a ação penal não for intentada no prazo que legal, ok? Eu pergunto, qual o prazo legal que o MP tem para oferecer a denúncia aqui? Muita atenção, pelo amor de Deus, não leve o prazo da antiga lei, tá? Aqui, como ela não trouxe um prazo específico, a gente aplica a regra geral. Então, o prazo do MP, para ele oferecer denúncia, é um prazo de 5 dias, se o réu estiver preso, ou 15 dias, se o réu estiver solto, tá? 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto, ok? Passado esse prazo aqui, ó, de 5 dias se réu preso, 15 dias se réu solto, nasce para a vítima o direito de oferecer a queixa-crime no lugar do MP, já que ele se manteve o quê? Inerte. Eu pergunto, a vítima tem quantos meses aqui para oferecer a queixa-crime subsidiária da pública? Isso, ela tem um prazo de 6 meses. Ela tem um prazo aqui de 6 meses, sob pena de decadência imprópria, tá? O que é uma decadência imprópria aqui? Ela perde o direito de ação, mas o MP continua com o direito dele, tá? Não importa em extinção da punibilidade. Eu pergunto, esse prazo decadencial de 6 meses começa a correr a partir de quando? Qual o marco inicial? Isso a partir da inércia, ou seja, do último prazo que o MP tinha para oferecer denúncia, se ele não fizer nada. O negócio é não fazer nada, é inércia, tá? Nasce aqui o prazo decadencial de 6 meses para a vítima oferecer, então, a queixa-crime subsidiária da denúncia aqui, beleza? Da ação penal pública. Bem, vamos analisar aqui agora as penas, né, pessoal? Outro detalhe, né? Na antiga lei você tinha que ficar lembrando das sanções administrativas e sanções o quê? Penais. Aqui vocês vão ter que lembrar das sanções penais e a pena restritiva de direitos. Não precisa mais, com o advento da nova lei, você ficar lembrando da sanção de natureza o quê? Administrativa. Por quê? É possível que o indivíduo seja processado administrativamente por abuso de autoridade? Sim. Só que aí o processo administrativo disciplinar será regulado pelas leis que regulam cada cargo. Por exemplo, no âmbito da União é a Lei 8.112, né? Que regula os cargos dos servidores civis da União. E lá tem o processo administrativo disciplinar, as sanções e tudo mais. Belezinha? Fechou? Então aqui você vai ter que lembrar agora das sanções penais. Professor, cai pena? Olha, é interessante que você saiba aqui quais são as penas restritivas de direito. E eu já vou dar uma dica também sobre o preceito secundário de cada tipo penal. Antigamente, tinha a pena de natureza penal, a sanção penal aqui, num artigo que servia para qualquer conduta. Com o advento da nova lei, cada conduta tem o seu preceito secundário. Ele descreve a conduta e embaixo ele comina a pena, né? E vai as dicas então. Já coloca então no seu material aí, tópico de número 4 das penas. O indivíduo aqui pode receber penas de natureza penal, multa, privação da liberdade e restritiva de direitos, igual outro crime qualquer, ok? Mas vamos falar aqui inicialmente das penas de natureza o quê? Privativa de liberdade. A primeira espécie aí, pena privativa de liberdade. No que tange aqui então as penas privativas de liberdade, nós só temos duas hipóteses, duas modalidades, né? Lá nos preceitos secundários das condutas definidas na lei de abuso de autoridade. Primeira dica, e caía muito na lei antiga, né? Descrevia-se então uma conduta de abuso de autoridade, falava assim, ó, o indivíduo vai responder por abuso de autoridade, conduta essa que é combinada a pena de reclusão. Não. Na verdade, aqui na nova lei ainda continua sendo pena de quê? Detenção. Não há falar em reclusão para o crime de abuso de autoridade. Beleza? Outro detalhe, em todos os tipos penais, todas as condutas de abuso de autoridade, comina-se cumulativamente a pena de quê? De multa, tá? Então, ó, em todos tem detenção
e em todos tem pena de multa. Aí vai mudar, a depender da conduta, o patamar da pena privativa de liberdade combinada. E nós só temos aqui dois patamares. Quais? Isso, muito bem. Primeiro aqui, a pena é de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. E o segundo de 1 a 4 anos. Beleza? No que tange aqui ao primeiro, a pena máxima é 2 anos. E a Lei 9.099 fala assim, ó, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima excede a 2 anos, cumulado ou não com multa, considera-se em que? Infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo. Então eu pergunto, as condutas cuja pena é de 6 meses a 2 anos serão processadas por quem? Isso, muito bem, pelo Juizado Especial Criminal, GCRIM. Por quê? Se a pena máxima não excede a 2, configura o quê? Infração de menor potencial ofensivo. Lógico, se a pena mínima é inferior a 1, cabe também a suspensão condicional do processo, tá? Então, quem julga as infrações penais aqui da Lei de Abuso de Autoridade, cuja pena é de 6 meses a 2 anos, é o Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei 9.099 de 95, aplicando, lógico, os benefícios lá para uma infração de menor potencial ofensivo. Belezinha? Fechou? Bem, e nós temos aqui uma segunda modalidade de pena que você vai encontrar lá para algumas condutas. Qual? Isso. Detenção. Lembrando que todos os crimes da lei é punido com pena de quê? Detenção. Qual? Isso, 1 a 4 anos. Pergunto, isso aqui é infração de menor potencial ofensivo? Não. Por quê? Porque a pena máxima excede a 2. É 4, né? Então, neste caso, não há falar em juizado especial criminal. Não se aplica aqui o procedimento da Lei 9.099. Mas a pena mínima é igual a 1 ano. E se a pena mínima é igual a 1 ano, cabe, neste caso aqui, a suspensão condicional do processo. Cabe, então, a suspensão condicional do processo nos termos da Lei 9.099, tá? Então, para essas infrações, não se aplica o procedimento e os demais benefícios, mas se aplica a suspensão condicional do processo, configurando, então, numa infração de médio potencial que ofensivo. Eu pergunto, qual o procedimento? Como a pena máxima é igual a 4, neste caso a gente aplica o procedimento como ordinário previsto no Código de Processo Penal, tá? Procedimento como ordinário previsto no Código de Processo Penal. Mas lembrando aí, como eu já disse, né? Cabe aqui a suspensão condicional do processo. Beleza? Bem, pessoal, a gente viu aqui então a pena privativa de liberdade. Na análise dos tipos penais, a gente vai dividir também as condutas de acordo com a pena, né? 1 a 4 e 6 meses a 2 anos. Agora a gente vai analisar um outro ponto que vai cair na sua prova, sobre as penas o quê? Restritivas de direitos. E na verdade aqui nós só temos o quê? 2 penas restritivas de direitos. Lembrando que se a pena é restritiva de direitos, elas substituem a pena privativa de liberdade aplicada. Então o juiz condena por abuso, aplica uma dessas 2 penas aqui e no final ele pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que presente, lógico, né, os requisitos lá do Código Penal, que fala que a pena restritiva de direitos é autônoma em relação à pena privativa de liberdade e também é substitutiva, ela é alternativa, o juiz vai substituir. Como aqui todos os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são praticados de forma dolosa, não existe crime culposo aqui na Lei de Abuso de Autoridade, todos são dolosos, então quais são os requisitos da conversão que eu devo analisar? Isso, muito bem, a pena aplicada não pode exceder o quê? A 4 anos. Então, na verdade, em qualquer infração penal aqui, lógico, se não for praticada em concurso de crimes, né? É possível aqui falar em conversão. Segundo requisito, não ser praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, se houver violência ou grave ameaça, não tem como a gente realizar o quê? A conversão. Terceiro, não ser reincidente em crime doloso, né? Quarto, circunstâncias judiciais o quê? Favoráveis, beleza? Então, olha, a pena restritiva de direitos, se já quiser colocar no seu material aí, ó, é uma pena substitutiva da pena privativa de liberdade. E quais são as 2 espécies que a gente vai converter aqui? Isso, muito bem. A lei trouxe aqui pra gente 2 espécies. Primeiro, prestação de serviços à comunidade. PSC, prestação de serviços à comunidade, beleza? E lógico, as demais regras a gente aplica lá no Código Penal, tá? Sobre o prazo e tudo mais, fechou? Segunda pena aqui,
suspensão do exercício do quê? Isso, de cargo, função ou mandato. Cargo, função ou mandato. Suspensão de cargo, função ou mandato. Qual o prazo? Isso, muito bem. O prazo dessa suspensão é de 6 meses, de 1 a 6 meses, né? É de 1 a 6 meses aqui que ele vai ficar suspenso do seu cargo, né? Ele estava exercendo lá a função pública, foi condenado por abuso a uma pena privativa de liberdade. Se o juiz converter em RD suspensão do exercício aqui do cargo, função ou mandato, ele vai ficar por 1 a 6 meses, conforme fixado na sentença, sem exercer o seu cargo. Eu pergunto, continua recebendo? Não, muito bem. É com perda da remuneração, dos vencimentos e vantagens. Com perda da remuneração. Olha, deixa eu deixar claro aqui. Na antiga lei, tinha uma pena que ela é chamada de acessória ou autônoma, que era aplicável exclusivamente aqui aos policiais, que não poderiam exercer atividade policial no município da culpa. Na nova lei, eles criaram como pena restritiva de direitos, só que foi vetada. Então, o policial que é condenado por abuso de autoridade pode ser impedido de exercer como pena restritiva de direitos atividade policial no município da culpa pelo prazo de 1 a 3 anos, né? Que era 1 a 5, depois passou, de acordo com a nova lei, 1 a 3, mas não existe mais. Isso, muito bem. Então, neste caso aí, não existe mais essa pena, tá? Essa, que era uma pena autônoma ou cumulativa, agora seria restritiva de direitos e, na verdade, foi vetada pelo presidente. Belezinha? Fechou? Então, quais são as penas restritivas de direitos? Somente essas duas, ó. Prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício de cargo, função, mandato. Qual o prazo? Isso, pelo prazo de 1 a 6 meses e sem remuneração aqui, ó. Com perda da remuneração, ou seja, sem remuneração. Belezinha? Bem, agora vamos falar dos efeitos da condenação. O indivíduo foi condenado, o juiz fixou a pena, só que ele também vai fixar o quê? Efeitos da condenação, que são efeitos aqui específicos, né? E também tem o efeito genérico, que é a obrigação de indenizar o dano causado, beleza? E o juiz, no caso aqui da indenização do dano como efeito, né? Ele tem que fixar, o juiz deve fixar o montante mínimo, o valor mínimo. O valor mínimo aqui da reparação do dano, beleza? É o primeiro efeito aí, se quiser colocar no seu caderno, né? Obrigação de indenizar o dano causado, ok? E o juiz deve fixar o valor mínimo. Lógico que a vítima deve requerer aqui, fechou? Segundo efeito da condenação. Olha, o primeiro, a lei não fala nada sobre motivação, então seria um efeito automático, né, da condenação. O juiz deve fixar aqui o valor da eventual indenização que gerou o dano aqui, tá? Para reparar o dano, beleza? Agora, essas duas de baixo, a gente tem aqui 2 requisitos para aplicá-las. Primeiro, o juiz deve fundamentar e segundo, o indivíduo tem que ser reincidente no crime de abuso de autoridade. Se ele é primário, ele não vai perder o cargo, ele não vai ficar inabilitado para exercer função pública, tá? Então, olha, pelo amor de Deus, esses 2 efeitos só são aplicáveis a um reincidente por abuso de autoridade. E não é qualquer crime não, é por abuso de autoridade, beleza? Quais são eles? Primeiro, perda do cargo, função ou mandato, perda do cargo, função, mandato. Neste caso aqui, o juiz deve motivar, não é automático, não é automático. Então, o que significa? O juiz deve fundamentar, motivar na sentença, tá? O juiz deve fundamentar na sentença. E outra, o juiz vai fundamentar desde que o agente seja o quê? Reincidente em crime de abuso de autoridade. Abuso de autoridade, tá? Ele tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Fechou? Esses mesmos requisitos são aplicáveis aqui ao terceiro efeito. Qual? Anote aí. Inabilitação para exercer função, cargo ou mandato pelo prazo de 1 a 5 anos. Pelo período de 1 a 5 anos, ele vai ficar inabilitado para exercer função pública. E olha, lógico que não é automático. Não é automático. O juiz o que? Deve fundamentar, ele deve justificar, motivar na sentença. Fechou?
E lógico, ele também não vai aplicar inabilitação, o indivíduo perdeu o cargo e vai ficar inabilitado, desde que ele seja o quê? Reincidente em crime de abuso de autoridade. Em crime de abuso de autoridade. Fechou? Bem, eu pergunto, qual é o procedimento? A gente já falou, né? Mas só para deixar completo esse seu caderno, anote aí, tópico 6. Isso, muito bem. Se se tratar de infração de menor potencial ofensivo, vai seguir o procedimento do Juizado Especial Criminal, GCRIM, nos termos aqui da Lei 9.099 de 95, ok? Agora, se for as infrações lá de médio potencial ofensivo, cuja pena é de 1 a 4 anos, tá? Nos demais casos aqui, se a pena então for de 1 a 4 anos, a gente aplica então o procedimento como ordinário, previsto então no Código de Processo Penal. Fechou? Tamo junto? Esse então é o procedimento aqui previsto na Lei 9.099 e no CPP, que serão aplicados aqui no caso de abuso de autoridade, a depender da pena combinada ao crime. Beleza? Bem, agora vamos falar aqui da independência das instâncias. Vai cair, eu tenho certeza que vai cair. Lembrando que a Lei de Abuso de Autoridade não trouxe sanções de natureza o quê? Administrativa para o abuso de autoridade, tá? Então não tem aqui as sanções. Vai ficar a cargo lá da responsabilidade mesmo administrativa de cada cargo, beleza? Então, o que a lei lembra? Da independência, da autonomia aqui, ó, das instâncias. O indivíduo, por um mesmo fato, ele pode ser processado criminalmente, civilmente, administrativamente e também ele pode ser processado aqui por improbidade administrativa, que seria uma quarta espécie aqui de responsabilidade. Então as instâncias são o quê? Independentes, beleza? Então pode ser que ele seja condenado numa, absolvido na outra, enfim, beleza? As instâncias são independentes e um processo não depende do outro, um não suspenderá o outro, belezinha? Estamos combinados aqui? Então, pois é, olha, agora, a lei, ela traz um detalhe. As instâncias são independentes, mas a notícia do fato que configura abuso de autoridade será comunicada também à autoridade o quê? Administrativa. Então, o responsável pela persecução criminal que tomar conhecimento da infração penal deve comunicar à autoridade administrativa para apurar o fato no âmbito quê? Administrativo. Belezinha? Então, olha, nós temos lá a independência, mas temos aqui também o dever de informação à autoridade competente, né, administrativa competente, para apurar, para iniciar aqui a apuração. A apuração, lógico, e se verificar aqui, instaurar o processo administrativo disciplinar. E se condenado, cabe aqui a aplicação das sanções do quê? Administrativas nos termos da lei que regula o cargo, tá? O estatuto do cargo lá, belezinha? Outro detalhe, agora tem hipóteses que a própria lei fala assim, ó, a sentença criminal, a decisão criminal vai vincular as demais instâncias. Anote então no seu caderno aí, letra B, hipótese de vinculação, hipótese aqui, ó, de vinculação da sentença criminal, da decisão criminal. Isso, muito bem. Se o juízo criminal já tiver decidido sobre a existência do fato, beleza? Se ela já tiver decidido também sobre autoria do fato, a lei fala que se já houver decisão sobre existência ou autoria do fato, não mais pode ser analisado, né, verificado isso nas demais instâncias, beleza? Então é uma vinculação. A decisão criminal que analisa aqui a existência ou a autoria do fato acaba vinculando as demais o quê? Instâncias. Fechou? E por fim aqui, se a sentença criminal reconhecer causa de exclusão da ilicitude, essa sentença também vincula o quê? As demais esferas. Então o indivíduo foi absolvido por estado de necessidade no civil e no administrativo, ele também deve ser beneficiado, tá? Se ele foi absolvido aqui por
exclusão da licitude, nas demais instâncias ele também será o quê? Beneficiado. Se ele for absolvido por exercício regular de direito, também nas demais instâncias ele será beneficiado. E se ele for absolvido por estrito cumprimento do dever legal, também será beneficiado nas esferas administrativo-disciplinar e também na esfera o quê? Civil, beleza? Por força expressa da lei de abuso de autoridade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente fala dos tipos penais em espécie. Muito obrigado, até mais e tchau!